O Flamengo confirmou na tarde desta segunda-feira a saída do técnico Renato Gaúcho. A demissão do treinador vem depois da derrota na Libertadores para o Palmeiras em Montevidéu. Nesse último sábado, o Palmeiras ganhou o título contra o Flamengo e o Flamengo acabou optando pela demissão do técnico Renato Gaúcho. E agora o técnico interino Maurício Souza é quem vai comandar o rubro-negro até o final do Campeonato Brasileiro. Renato deixa o time na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do líder Atlético Mineiro, e também foi eliminado na Copa do Brasil na semifinal contra o Atlético Paranaense. Flávio Prado. Para mim, temos que acreditar muito dessa conquista ao Abel. Muito, muito, muito. Ele, desde o começo, ele falava, eu sei o que eu estou fazendo e sabia mesmo. Foi vítima de um monte de críticas, inclusive críticas vazias, porque ele foi atacado pela torcida do Palmeiras. Sim. E ele estava fazendo testes para ver quem poderia ajudá-lo na hora que o time não suportasse. E nós estávamos pensando num jogo que poderia ter prorrogação. Então não custa lembrar que ele colocou o Luiz Adriano para ver como é que o Luiz Adriano vai reagir. Ele foi colocando jogadores. O Daverson foi bem, o Wesley foi muito bem. Como ele já tinha feito um pouquinho antes, o Mauro lembrou do primeiro jogo, né, da primeira conquista do Breno Lopes, mas ele fez aqui também com o Verón, naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Lá deu certo, né? Pegou a performance do que ele fez pela terceira vez. Então não é por acaso. Quando o Daverson entra, ele entra... o Andrés Pereira falhou, sim, mas a marcação era para forçar o erro mesmo. Era uma coisa pensada. Quando o Palmeiras sai, faz o gol, ele tenta, ele arrisca por uns 10 minutos sair um pouquinho mais, fazer a trocação com o Flamengo e faz o gol, poderia ter tomado. Foi um risco, foi uma coisa ousada e uma coisa inteligente. E depois ele caiu no sistema dele, fechado, contra-atacando, correu o risco de tomar o gol e tomou o gol, mas aí manteve a frieza, aquilo que o Abel faz como gesto, e acabou fazendo o gol, não por acaso. Acho que ali realmente foi uma situação em que ele forçava o erro do adversário. O Flamengo exposto, o Flamengo atacando, e ele acabou sendo feliz. Você tem que ter um pouquinho de sorte também. Mas tinha uma estratégia pensada, coisa que o Renato não tinha. Durante a transmissão, quando o Felipe Luiz coloca a mão na coxa e vai sair, o Nilson até brincando, né? Falou, será que o Renato vai fazer alguma estratégia? Eu fiz, entrou o René, velho. É diferente. Uma coisa é você tirar o Rafael Veiga e o Dudu, olha o tamanho disso, né? E colocar o Wesley e Daverson, mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo, o que você deseja. O Renato troca 6 por meia dúzia, é o que dá para ele fazer. Por isso que eu sempre apostei no Palmeiras. O Palmeiras tem um técnico. Uma final, ela não é casual. Tudo pode acontecer numa final? Pode, mas é muito difícil. 95% das coisas serão lógicas. Você joga com 5% da eventualidade. É claro que o Abel não pensou na falha do Andrés Pereira. Claro que não. Mas ele imaginou que você força o erro e aí ele pode acontecer ou não. Então é uma coisa pensada. Por isso que o Abel tem tanto mérito nessa situação. E o Renato, ele contava com a sorte. O Renato, ele não estuda. Aí você tem que ter ideia, tem que pensar, tem que ter estratégia. O Renato não tem capacidade de fazer uma estratégia. Ele é um ótimo administrador de grupos e realmente ganhou coisas importantes. Não é para jogar pela janela, mas infelizmente aqui no Brasil a gente criou essa coisa de gestão de grupo, tentar fazer unir e vamos embora. E o treinador não consegue trabalhar, não consegue pensar, não consegue estudar. O problema é que o Renato, ele é um difusor dessa ideia que não precisa. É a frase que ele fala, né? Quem é bom, quem sabe faz, quem não sabe estuda. Vai para a Europa, vai tentar aprender. É uma frase, né? Para um país como o nosso, onde o estudo é considerado um motivo de deboche, principalmente do país, parece um desserviço horroroso. Então foi muito bom que aquele que estuda tenha vencido aquele que entende que quem sabe não precisa estudar, vai para a praia. Frases do Renato. Estou repetindo as frases do Renato. Falas do Renato. Inclusive não são verdades, mas é uma pena. Eu já falei isso várias vezes, né? Ele estuda bastante, só que ele fica com essa tese que realmente é um desserviço. Mas não parece que ele estuda, não, viu? Porque a gente estuda menos que o Abel. Ele estava absolutamente perdido quando o Abel sempre tranquilo. A gente não via o Abel nervoso, o tempo inteiro o Abel tranquilo. Ele é nervoso, mas o rosto sereno e o Renato sem saber o que fazer. Sabe aquela cara, você olha e fala assim, nossa, parece o dia que entraram na minha casa e assaltaram. Não sabia o que fazer. O que você vai fazer? O Renato parece que ele está perdido. O que eu estou fazendo aqui? Então, realmente, e até por isso tudo, eu acho que o Abel deve ir embora. Vão cobrar dele um tricampeonato. E aí já é um pouquinho demais, né? Pode até acontecer, mas é um pouquinho demais, né? Acho que fica muito difícil. Vão cobrar dele conquista no Mundial, que é uma coisa impossível. 99,99999% impossível. É impossível, é bobagem. Aí, ficar jogando com ilusão é besteira. Então não dá pra ganhar e vão cobrar dele ganhar. Já não sei se o Palmeiras passa do vencedor do jogo do time do Egito, lá o Al Ahly e o Monterrey. Já não sei. Aí é o nível
que o futebol brasileiro está, infelizmente. Mas o nível é esse, do mexicano e do time do Egito de alto nível. Vai ser dura a semifinal. Se passar, pega um time que é infinitamente superior. E mesmo vindo, tirando o pé e tal, você olha o time dos caras, não tem como, né? Lukaku, Kanté, esse goleiro espetacular, o Mendy, nossa, Marcos Alonso. O time é espetacular. Eu prefiro, com todo respeito ao Mendy, eu prefiro o Everton. Não, tudo bem. Não, eu sei, mas dos outros 10. Mas enfim, jogadores espetaculares. O Mendy é excelente. O Havertz, enfim, é um time, não tem como você encarar um time desse. É muita diferença mesmo. Um baita técnico, não é o Renato Gaúcho, excelente, é o Tuchel, né? É diferente, é outro papo. Então, realmente, eu não vejo nenhuma condição. E não é o Palmeiras, não. Não é o Palmeiras, não. Já falei, fosse Palmeiras, Flamengo e Atlético, uma seleção dos três, também não dava. E o nosso Márcio Espímpolo não poderia deixar de falar dessa conquista importante do Palmeiras no esporte em discussão. Vanderlei, o futebol é apaixonante por causa disso, né? O favorito dança, o que não era favorito passa pelos que eram favoritos 2 vezes. O Atlético era favorito contra o Palmeiras, o Flamengo era favorito na final e perdeu. Por causa desse discurso do Mauro da chuteira, tirando a parte familiar, que emociona mesmo, mas essa parte da chuteira é uma coisa que o esporte proporciona, né? Enfim, é muito legal por causa disso. Eu vou almoçar de graça pra Chuchu por causa de aposta que eu fiz. Vou ter que pagar a aposta pra Chuchu que eu perdi. Você apostou dos dois lados? Que apostar aqui se aposta. Por isso que eu jamais aposto mesmo, Bet. Do início ao fim, Nilson César. Sim, Nilson César. Agora ele não falou que o Renato era técnico da seleção. Asmar também não falou. Viga não falou e Fausto Favara também não falou. Nada de citar Ninguém falou que o Renato era técnico da seleção. Ninguém falou. Ninguém falou. Agora ninguém falou mais nada. Mas por isso que o futebol também é apaixonante, Vanderlei. Se o pênalti do Hulk entra, o Palmeiras poderia não ter jogado a final. Entendeu? Se o Felipe Melo não tá com problema no joelho, o Piquerez não jogaria na função que ele jogou muito bem. Verdade. O Scarpa nem teria se colocado à disposição para fazer essa função que ele fez e muito bem. Não teria ido para a Hortolândia aí, ter se esbaldado de leite condensado, como ele colocou no Instagram e já comendo traquinas. E tá certo. Se o Miguel Ángel Ramírez, que era meu primeiro nome, agora fala por mim só. Bem lembrado. Aceitado, se o meu segundo nome, que era o Heinz, tivesse aceitado... E o Sampaoli, que pediu quase 2 contos? Então, sabe qual era? Não, isso o São Paulo antes do Luxemburgo. Eu tô falando depois do Luxemburgo. Já o São Paulo não podia ser naquele momento. Qual era o meu treinador? Primeiro era Miguel Ángel Ramírez, depois era Heinz. Ninguém falava do Abel, terceiro, quem era? Eu não tinha. Talvez nem o Palmeiras tivesse. Gente, se você falasse Abel Ferreira na hora, eu ia parar e falar, Abel, quem? Google. Eu lembraria o que eliminou Google, o Jorge Jesus pela... Ok, eu lembraria. Entendeu? Google, Vanderlei. Por isso que o futebol é maravilhoso. E tem que estudar pra você descobrir o Abel Ferreira no Paok. O Daverson. O Luiz Adriano teve um monte de chance, pisou na bola, não correu, xingou a torcida, você entendeu? O Daverson, nessas idas e vindas do Palmeiras... O Andréas Pereira errar aquele lance como errou, a bola cair no pé do Michael, super valorizado na opinião de muitos, é um jogador comum, a bola caiu no pé dele, ele poderia ter feito gol, chutou pra fora. Se cai no pé do Gabigol ali, caixa. Os melhores jogadores do Palmeiras se comportaram do jeito, os melhores do Flamengo não jogaram bem. O Bruno Henrique não jogou bem, o próprio Gabigol que fez o gol não jogou bem, Andréas Pereira não jogou bem, os laterais do Flamengo não apoiaram, e o Renato Portaluppi na hora de fazer a tática, não adianta você esperar alguma coisa de parabéns Palmeiras pela conquista. Seria muito legal o Abel ficar, acho que não vai ficar, até me mandaram um vídeo aqui do avião, Mauro, não sei se você viu esse vídeo, não. O Abel já pegou o intercomunicador que as aeromoças, alô, mantenham os cintos afivelados, ele já teria se despedido dos jogadores, fez um discurso inflamado até se despedindo, tem membros da delegação chorando nesse discurso que ele fez na volta do Palmeiras, então, isso? Tudo indica que o Abel tá mesmo puxando o carro, que é uma pena para o Palmeiras, que foi um casamento perfeito, hein? Aconteceu no avião, aconteceu. Ele pode, por estar emocionado, ter usado palavras. Na coletiva também ele fala, eu preciso estudar, eu não posso, aqui com esse calendário eu não consigo trabalhar. Mas tudo vai se encaminhando para que ele realmente puxe o carro, que é uma pena para o Palmeiras, que foi uma relação que deu muito certo. Olha, primeiro, jogo único, uma delícia. E não é porque o Palmeiras ganhou. Mas foi um fracasso. Não. Por que, Flávio? Porque, por exemplo, a cidade não se envolveu.
Cidadão Silvio, o Sim, estádio não lotou. A torcida do Palmeiras não acreditou, porque não foi. Tava caro. Tava caro pro Flamengo também. Não tem 12 mil palmeirenses com condição de ir? Opa, peraí. Só uma coisa. Eu continuo contrário ao jogo único, tá? Pra deixar muito claro. Eu não gosto da ideia. Mas em relação ao jogo, até por característica do uruguaio, né? E característica de Montevidéu. Assim, sexta e sábado, os restaurantes continuaram funcionando até a mesma hora. 11 da noite, 10 da noite. Não mudou nada pra eles. É deles, da característica dele, tem que ser respeitada. Tá. E eu acho até que é um país mais do que respeitável e admirável. Foram mais de 50 mil brasileiros. É muita gente. Eu sou ruim de uma parte de matemática, mas essa é de contar direitinho. A cabeceira à esquerda das cabines, onde estava a torcida do Flamengo, praticamente lotada e espremida. A do Palmeiras, se você juntasse todo mundo, sobraria um gomo. É verdade. Agora, o que é fundamental, a diferença da conta. A que estava de frente para a televisão, eu contei, porque a gente chega 15 horas antes. O Flamengo ocupou 33 gomos. Lembra como era a guerra de gomos na parte de cima do Morumbi? A do Flamengo ocupou 33 gomos e bem apertados. A do Palmeiras ocupou 6, para não dizer 5, bem espaçados. Então, assim, eu acho que tinha mais de 70% de rubro-negros, tá? Mas eles compraram a final. Tinha muita gente, foi uma festa. A torcida do Flamengo gritou menos? Sim. O Palmeiras deu equilibrado, o jogo também levou aquilo que você sempre faz, o time que tem que levar a torcida, que é uma pena. Mas foi uma festa. Quanto a isso, foi muito legal. Deixa eu só dar